de tudo que eu já vi em One Piece até o momento, essa foi a maior porcaria. Calma, que eu não tô falando que o anime em si é uma porcaria, mas esse arco especificamente é. E antes de entender minha opinião sobre One Piece, deixa o like e se inscreve se você for fã. E se for possível, por favor, hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralph e bom, eu finalmente terminei One Piece no pré-time skip. Depois de uma longa jornada, eu finalmente terminei a primeira parte do anime, que se encerrou com chave de ouro lá no arco de Marineford, que foi um arco supremo. Mas enfim, eu cheguei no time skip e olha, se eu soubesse que fosse essa bosta aqui, o time skip, eu preferia ficar só com a parte do pré-time skip mesmo. Porque eu sinto que o time skip meio que piorou os personagens ao invés de melhorar eles. Eu já vou explicar o porquê. Fato é que atualmente eu tô no arco de Punk Hazard. Eu tô assistindo Punk Hazard de pouco em pouco. E nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre a Ilha dos Homens Peixes e também sobre o time skip. Mas primeiramente sobre o time skip. Cara, time skip em um anime é um bagulho muito clichê. Porém é um clichê que eu gosto. Quem disse que o clichê não pode ser bom? Porque o personagem vai amadurecer, vai ficar mais velho, vai ficar mais forte e vai mostrar mais novas habilidades que ele nunca mostrou antes. Pois então, bora falar o que eu achei de cada personagem depois do time skip. Começando pelo Chopper, que era uma mistura de fofo e de brutamonte. E agora só é fofo. Até a forma bestial que ele tinha, que era muito maneira, estragaram. Já que o conceito da forma era ficar todo monstruoso, todo doidão, sem consciência. E ok, eu entendo que ele tem que controlar pra ajudar a tripulação. E também isso é uma evolução do personagem de força também, é algo importante. Não dá pra dizer que é ruim só porque eu não gosto. Mas eles simplesmente colocam o Chopper fofinho. O Chopper fofinho na forma bestial. Na forma que era pra ele ser o monstruoso, o monstrão bravo. E cara, eu achei horrível. A única transformação que tirava ele do modo fofo pro modo sério, botou agora pra ele ficar totalmente fofo e sem graça. Porque a graça da transformação era justamente o contrário da forma base. Que na forma base ele é muito fofo, muito calmo e tudo mais. Mesmo sendo humano na forma base, é claro, ele ainda assim era chamado de monstro. Mesmo ele sendo mais humano do que muita gente ali. Enquanto a forma fera dele, a forma bestial, a forma primitiva, seja lá como você chame, ele virava um monstro incontrolável, uma fera de verdade, um monstro, realmente. E ainda assim o Chapéu de Palha eu considerava um amigo. Percebam que esse paralelo foi totalmente destruído pelo anime no time skip. Mais uma vez, não tô falando que o personagem não pode ficar controlado com a forma bestial. Só tô falando que tiraram toda a seriedade da transformação. É tipo pegar o Super Saiyajin 4 do Goku e botar ele pra ficar todo fofurizado, todo sem imponência. Essa é a palavra. O Chopper tá sem imponência nesse time skip. Ele tá só fofo. Ele virou literalmente o pet do bando. Mesmo se eu fosse um inimigo, eu nunca conseguiria sentir medo desse Chopper. E bom, o Frank eu já não tenho muito o que comentar, já que ele continua sendo a mesma coisa, só que com mais tecnologias, é claro. E eu nunca fui o maior fã do Frank, então não vou reclamar dele, mas também não vou elogiar. A evolução do Brook, cara, eu gostei. A evolução do Brook, que agora ele pode congelar o pessoal com aquela técnica dele, cara, eu achei muito maneiro. Se bem que eu acho que ele já fazia isso no pré-time skip, eu só não tô lembrando agora. Pior que eu nem lembro se ele já fazia isso antes, cara. Aquele negócio dele também poder sair do corpo dele, eu achei muito maneiro também. Então a evolução do Brook eu gostei. E já a evolução do Sanji, cara, meu Deus do céu, acho que isso aqui foi uma desevolução. Ele saiu da forma Charizard e foi pra forma Charmander. Charmander negativo. Esse aqui de longe é o personagem que mais regrediu. Eu não tô falando de força não, ele regrediu como personagem mesmo. Cadê aquele Sanji cavaleiro, educado, charmoso que a gente tinha no pré-time skip? West Blue, Alabasta, Skypiea. Cadê esse Sanji? Cadê esse Sanji cavaleiro que respeita as mulheres? Ah, eu não tô falando que ele desrespeita elas, mas o Sanji saiu de um personagem muito maneiro, embora tenha cenas muito ruins, muito chatas no pré-time skip ainda, pra um personagem que tem tudo isso, só que sem a parte do muito maneiro. Porque no time skip ele realmente é resumido a tarado. Nem tarado, né? Emocionado. Ele é resumido a isso. Emocionado e tarado. É a única personalidade dele, não é nada mais do que isso. O personagem perdeu parte do carisma dele, perdeu toda a essência e tipo, a cada 5 segundos o nariz dele sangra. A cada 5 segundos. O próprio anime faz piada com isso, é uma piada ruim, porque é uma piada que é repetida várias e várias vezes. E são vezes seguidas, tipo, 5 vezes em um episódio, coisa que não era feito no pré-time skip, vamos concordar. Sim, ainda senti a piadinha dele sendo tarado, de tudo mais, mas cara, não é desse jeito exagerado aqui não. Todo episódio o Sanji tem uma hemorragia nasal, cara, que coisa chata, foi muito chato de se assistir. De todos assim, eu acho que o Sanji foi o pior do pré-time skip, foi o que eu mais achei uma porcaria realmente, no pós-time skip, desculpa, falei errado. E isso é meio triste, porque o Sanji era meu personagem favorito até certo ponto da história, depois que eu comecei a gostar do Zoro e do Luffy. Mas agora falando de força, eu gostei, que o poder dele é tipo aquele lá da CP9, onde ele pode meio que planar no céu. Ele literalmente chuta o ar, eu não sei exatamente como é que funciona, mas ele literalmente dá chutes no ar. Isso aí eu até achei maneiro, mas cara, 40 episódios de piada chata e só 10 de luta. 10 nada, 20. E ainda é muito, porque cara, 20 episódios de luta e ainda uma luta chata. Porque tipo, o Luffy obviamente, assim como em todo o arco, vai enfrentar o vilão principal e todos os Chapéus de Palha vai enfrentar figurantes. Eles enfrentam os peixes mais aleatórios possíveis, cara. Realmente não tinha personagem melhor pra eles enfrentar, tipo, sei lá, um comandante, um braço direito, um braço esquerdo. Não tinha ninguém melhor pra eles enfrentarem, cara. Não tinha ninguém. Era só criar alguns personagens. E no arco dos Homens Peixe, nenhum dos Chapéus de Palha tem uma luta legal. Nenhum deles tem uma luta marcante. Nem mesmo o Luffy tem uma luta marcante. Mas enfim, eu ainda não terminei de falar sobre a evolução dos personagens. Sobre o Zoro, ele não mudou muito. Continua a mesma coisa, só que mais forte. E sem um olho. Na verdade, aquilo ali é um Sharingan, só que aí vocês não estão prontos pra essa conversa. Eu achei legal que o Sop conseguiu se manter sozinho em uma luta, coisa que demorou muito pra ele chegar nesse ponto. Eu espero que mantenha assim.
Porque a gente viu no pré-time skip toda uma evolução do Soap sendo medroso até ele sendo o cara mais corajoso do mundo. Tá, eu dei mais exagerado aqui, mas no começo ele era o cara covardão, pra depois ele peitar os inimigos. Ele literalmente chama o Rob Lute pra mão e depois ele peita a Perona, ainda derrota ela e humilha. Isso porque nem foi em Sabaody, onde ele aponta o estilingue pro Kizaru. E eu espero que o personagem se mantenha assim, porque antes de Water Sever, o Soap era um dos mais inúteis do Chegava o inimigo, ele era o primeiro a se esconder atrás do Zoro. Então é legal ver essa evolução do personagem, embora eu queria que ele tivesse aprendido pelo menos algum dos tipos de Haki. E a evolução da Nami e da Robin, foi uma evolução respeitosa, bem respeitosa. Visualmente falando, porque de poder até agora não tem nada que, tipo, caraca, que poder brabo, nada. Eu ainda diria que a Nami ficou melhor que a Robin, porque a Nami agora pode fazer trovões instantâneos, isso é muito maneiro. Só que isso não é nada demais, até porque no universo de One Piece ninguém morre. Sobre o Luffy, nada demais, cara, ele só consegue controlar agora o Gear 2 e o Gear 3 e usar os 3 tipos de Haki. E o Haki eu achei maneiro. Ah não, pera, acabei de lembrar, ele tinha criado uma técnica muito maneira lá que ele se inspirou no Ace, o Red Hawk. Eu só não entendi muito bem como é que funciona, até porque o Luffy usou isso debaixo d'água, sendo que ele fez fogo. Mas o poder dele não era de borracha, porque ele fez fogo, não entendi essa parte. Mas enfim, eu achei legal, eu achei uma técnica legal, achei um poder maneiro. É que querendo ou não, cara, visualmente falando, fogo é muito maneiro, cara, fogo é muito maneiro, não tenho o que dizer. E resumindo a evolução do Chapéu de Palha. Bom, na maioria dos Chapéus de Palha teve uma evolução meio que, é uma evolução, realmente. Literalmente só o Zoro, o Sanji e o Luffy tiveram uma evolução que você fica, caraca, que evolução braba, mané. De força, é claro. Porque o Soap agora tem poder de planta. Ok, nada demais. O Chopper se resume a ficar fofo, e isso é muito ruim. A Nami Robin só serve pra vender bonequinha pra adolescente, que, cara, isso foi muito ruim. Eu sei que o One Piece já era apelativo no pré-time skip, mas agora tá impossível, cara, a cada 5 segundos é um wait. E eu digo isso porque eu também assisti um pedacinho de Punk Hazard, então, cara, eles pioraram a parte do wait, que era uma das partes que eu mais odiava de One Piece. O Brook e o Frank continuam a mesma coisa. Os Zoro e o Sanji ficaram fortes e o Luffy também. Eu só achei meio paia que o destaque foi totalmente pro Luffy, cara, literalmente as outras lutas eram totalmente sem graça. Se tu for assistir e pular todas as lutas, menos a do Luffy, cara, não vai mudar quase nada na sua experiência. Agora, sobre o arco, cara, é um arco ruim, é um arco realmente ruim. E eu já sabia que ia ser um arco ruim, só que esse arco me surpreendeu de tão ruim que ele foi. Com certeza foi a pior coisa que eu já vi de One Piece até o momento, eu espero que não piore, porque dizem que depois de um tempo vai melhorar e não vai piorar nunca mais. Eu já tô no episódio 570 e pouco, quando é que fica bom? Brincadeiras à parte, o arco da Ilha dos Homens Peixe é um arco ruim, embora eu goste de One Piece, é um arco ruim, é a pior porcaria que eu já vi de One Piece. Mas é um arco que tem cenas boas. É um arco ruim com cenas boas. Por exemplo, aquela técnica lá do Luffy, o Red Hawk. Também ele mostrando os hakis, que eu achei muito maneiro. Isso no time skip quando eles derrotam aqueles pacifistas, que eu achei muito maneiro também. E eu quase me esqueci da cena do Jinbei doando sangue pro Luffy. E pra mim foi uma cena ok. Tá achando o quê? Que eu vou falar que é a melhor maravilha do mundo, cheio de significados. Eu sei que tem significado naquilo ali se eu for explorar mais, mas o arco tava tão chato, tão enrolado que quando chegava no final eu já tava falando, acaba, pelo amor de Deus, cara, que arco enrolado, meu Deus do céu. E não pense que um arco enrolado é apenas um arco com muito episódio. Claro que sim, o arco tem muito episódio, é enrolado na maioria das vezes. Mas o que faz um arco realmente ser arrastado e chato de se assistir é o ritmo do arco. Bora pegar Naruto de exemplo. Não tô falando que Naruto é melhor que One Piece ou algo assim, é porque a minha memória tá mais fresca pra Naruto agora. O arco do Exame Chunin, por exemplo, tem vários episódios, porém ainda assim o ritmo é legal, é uma luta atrás da outra, e as lutas em si não são enroladas, não são chatas de se assistir, são lutas legais, na maioria pelo menos, e as que são chatas acontecem muito rápido. Já o arco da Ilha dos Homens Peixe, cara, é literalmente meio arco de enrolação e meio arco de lutas insignificantes, porque a única luta que importa é do Luffy, que também é muito arrastada. São 15 episódios, cada um com 24 minutos, 6 minutos de luta do Luffy contra o cara lá, e todos os minutos são arrastados, e o resto do episódio é mostrando ou figurantes, ou então cada chapéu de palha lutando individualmente contra algum personagem aleatório. O Zoro e o Sanji poderiam ser pelo menos os únicos a terem uma luta boa, mas não, nem eles tiveram uma luta boa. O Luffy também não teve uma luta legal não, cara. Como eu disse, né, a luta tem cenas legais, mas não é uma luta legal, não chega a ser legal. Então a minha conclusão pro arco da Ilha dos Homens Peixes é que é um arco ruim, é uma porcaria. É o pior arco que já teve de One Piece até agora. Mas relaxa que isso não significa que o anime em si é uma porcaria, só significa que esse pedaço em si ou pelo menos eu acho que é. Porque assim, isso aqui é minha opinião, não sou crítico, não sou analista, não sou nada, eu sou só o cara dando a minha opinião. Mas enfim, tô indo pra Punk Hazard, que é o próximo arco que eu já tô no caso, já tô assistindo esse episódio ali. Eu espero que seja um arco bom, que seja um arco melhor que esse, porque pô, pra ser pior tem que ser muito difícil. Eu acho quase impossível ser pior que isso aqui. Eu sinto que o Chapéu de Palha por algum motivo estão mais bucha do que no time skip, do que no pré-time skip no caso. Eu acho que esse arco aqui foi uma tentativa falha de mostrar o quão brabo ficaram os Chapéus de Palha. Porque claro, visualmente falando
eles ficaram muito maneiros. Mas bora concordar, né? Botar os personagens pra lutar contra figurantes ou personagens random não é a melhor das escolhas. Não é o melhor jeito de mostrar o quão forte o personagem ficou. Inclusive eu não falei no vídeo, mas eu gostei que o Soap ficou bombado. Quem sabe agora ele deita os inimigos na porrada. Seria interessante ver o Soap lutando contra o Arlong, já que o Arlong é um personagem muito fraco comparado ao nível que eles estão agora. E eu tô falando fisicamente, porque o cara agora tá no shape, o cara agora tá forte. Então bora lá, One Piece, não me decepcione daqui pra frente, por favor. E, enfim, no geral essa é a minha opinião aqui sobre o arco da Ilha dos Homens Peixes de One Piece, que é o pior arco que eu já vi de One Piece até o momento, e não tem muito o que falar. Comenta aí se você concorda ou discorda, o porquê você discorda e o porquê você concorda, e deixa o like e se inscreve se você quiser apoiar o canal. Comigo e One Piece não existe guerra, não tô odiando o anime nem nada do tipo, só não gostei desse arco especificamente. Então, pô, seja maduro, mesmo não concordando nesse vídeo aqui, apoie o canal. Quem sabe você nos comentários possa mudar minha opinião. Enfim, por enquanto é só. Valeu e até a próxima. Fui.